Nesta edição do PB Desporto, iremos discutir com Antônio Manuel Góes as demissões, isso mesmo, no plural, as demissões de Renato Gaúcho no Fluminense e de Roger Machado no Internacional. E também a pressão dos tais influencers, também pressionaram Renato e Roger, com Felipe Luiz no Flamengo, depois do empate com o Vasco da Gama, o Flamengo que está na véspera de enfrentar o jogo da volta na Argentina contra a equipe do Estudiantes, pela Copa Libertadores da América. Tudo isso não sai daí já, após a nossa vinheta. E a gente inicia mais uma edição do PB Desporto, edição essa que tem o patrocínio da Agóis Esportes. Agóis Esportes, a sua loja de camisas de clubes e seleções de todo o planeta, com a qualidade fantástica e um valor incomparável. Você vai no link na descrição deste vídeo e acessa o vasto material de camisas de clubes e seleções. Agóis Esportes. Mas vamos começar esta edição com a participação de Antônio Manuel Góes, analisando as demissões, isso mesmo, no plural, como eu disse na abertura. Em 24 horas, 2 técnicos deixam o comando de 2 das maiores equipes do futebol brasileiro. Roger Machado foi demitido no Internacional e Renato Gaúcho se demitiu do comando técnico do Fluminense. Primeiro, Antônio Manuel Góes, a demissão de Roger Machado no Colorado do Rio Grande do Sul. Um abraço. A derrota por 3-2 no mais dramático e eletrizante Grenal dos últimos tempos foi o pretexto da diretoria dos Colorados para a demissão de Roger Machado, estudioso treinador da promissora geração de novos treinadores brasileiros. Demite-se a decisão dos cartolas do Internacional à insustentável pressão das redes sociais e da própria mídia convencional de Porto Alegre, em que pontificam comentaristas influenciadores da Rádio Grenal, cujos furiosos ataques desqualificantes contribuíram para a destituição de Roger. Um dos melhores laterais esquerdos do futebol brasileiro na década de 1990 e multicampeão pelo Grêmio entre 1994 e 2013, encerrou a carreira de futebolista no Fluminense. Roger iniciou-se como treinador do Juventude em 2014 contratado pelo Grêmio em 2015, onde implementou ousada mudança na filosofia do clube, de histórica proposta física e raízes reativas, com uma ideia de jogo mais cerebral, técnica e estrategicamente apurada. Mas a impaciência tricolor o demitiu após um ano de reformulação conceitual. Na sequência, Roger passou por Atlético Mineiro, Palmeiras, Bahia, Fluminense, voltou ao Grêmio e ao Juventude, até chegar ao Internacional, onde foi recebido em julho de 2024 com pompa e circunstância. O Inter convive faz tempo com desacertos administrativos e financeiros, de óbvios reflexos no departamento de futebol, em meio a badaladas contratações de jogadores e resultados práticos aquém das expectativas, até pelas impiedosas cobranças de curtíssimo prazo.
No frigir dos ovos, premida pela generalizada insatisfação, a direção do Inter procedeu no mais do mesmo e defenestrou do posto o seu treinador, apontado como culpado por todos os males presentes, passados e futuros. Olha, Antônio Manuel Góes, eu também acho, de um modo geral, um absurdo quando você contrata um treinador e não dá uma sequência, não dá a oportunidade desse treinador desenvolver o seu trabalho. Agora, em alguns casos, e citando aí o Roger Machado, que você abordou a demissão do mesmo, ele não vinha fazendo um bom trabalho. Também a gente tem que colocar aqui, né, a situação como ela é. Ele não vinha fazendo um bom trabalho e a pressão, sem dúvida alguma, hoje em dia a gente tem um algo a mais, esse agravante que são os tais influencers, que em sua maioria não entendem nada de futebol. Eu não tenho o menor medo de falar que, não, são muitos. Não, é a maioria mesmo. A maioria não entende nada, porque você vai ver os comentários que esses pseudos analistas de futebol, que são torcedores, a verdade é essa, colocam em seus canais. Eles têm a total liberdade, eu acho muito legal hoje em dia, com a internet cada vez mais importante, você ter o seu canal, seja o segmento que for, expor suas ideias. Agora, a partir daí, você ter um poder, né, de entrar no estádio, de ir para a coletiva de imprensa, de ficar lá no setor de imprensa durante o jogo, e ainda mais agir de forma maldosa como age nas redes sociais, nos seus canais, aí é totalmente absurdo. E o pior são os dirigentes que se deixam levar por essas cobranças. Você demitir porque está insatisfeito, há uma pressão, ok, mas aí hoje em dia tem esse algo a mais, que são os tais influências, que também colaboraram para a demissão do Renato Gaúcho. Aliás, ele pediu demissão, hein, Antônio Manuel Góes? Renato Gaúcho encerrou os 20 anos de vitoriosa carreira futebolística em 1999. Em 2000, começou a não menos exitosa e polêmica trajetória de treinador no pequeno Madureira do Rio de Janeiro. 5 passagens pelo Fluminense, 2 pelo Vasco, 1 pelo Bahia, Atlético Paranaense e Flamengo e 5 pelo Grêmio, onde fora campeão mundial como renomado jogador em 1982. Como treinador, 2 Copas do Brasil no Fluminense e Grêmio, no tricolor gaúcho promovido a ídolo fora das 4 linhas, 1 Libertadores e meia dúzia de campeonatos estaduais contra o arquirrival Colorado. Nessa última passagem pelo Fluminense, iniciada em abril último e encerrada nesta terça-feira 23, eliminado pelo argentino Lanús na Copa Sul-Americana, Renato Gaúcho conduziu o tricolor carioca na vitoriosa campanha do Mundial de Clubes, em que chegou às semifinais contra pesos pesados do futebol europeu, à frente de uma equipe tida como mediana entre as principais concorrentes da Série A do futebol brasileiro. Embora experiente, como sempre alardeou, vacinado contra pressões externas, Renato Gaúcho pediu demissão do tricolor carioca, denunciando a realidade insustentável gerada por contundentes ataques das redes sociais, sem pertinente aval do clube para se manter no posto. Renato saiu atirando nos tais influenciadores de YouTube, acusando-os de se pretenderem mais conhecedores de futebol que os profissionais, como ele, dedicados a fórmulas destinadas a enfrentar com sucesso seus eventuais adversários. O Renato Gaúcho, Antônio Manuel, é um técnico. Muita gente critica, diz que o Renato não gosta de estudar, e mesmo já colocou isso. Não assim dessa forma, né? Mas deixando claro que não é dos mais, digamos, favoráveis a você se aprofundar mais, a pesquisar. Ele é mais aquele boleiro mesmo, né? Tido como um ótimo treinador, né? Lá no vestiário, de apoiar o time, de abraçar os jogadores, né? De estar junto com os jogadores, de apoiar esses. Agora, você não pode negar que ele tem bons trabalhos e que ele vinha num ano bom, porque o Fluminense,
está no momento na 8ª colocação do Campeonato Brasileiro, está nas semifinais da Copa do Brasil, quando irá enfrentar em dezembro o Vasco da Gama, e na Copa Sul-Americana estava, né, nas quartas de final. Ok, essa eliminação por Lanús, que é uma equipe inferior à do Fluminense, teve um peso, os torcedores vinham cobrando, mas, na verdade, nesse caso, a cobrança maior foi dos influencers. Os influencers, também no Fluminense, você tem vários canais aí, já não é de hoje, criticando muito o Renato, e após essa partida, foi xingamento dos mais, né, daqueles totalmente pesados, que o Renato não sabe nada, que o Renato é um treinadorzinho. Eu acompanhei para checar, eu não dou bola para esse pessoal, mas para você ter mais subsídios, tem que olhar. Mas é a realidade, infelizmente, do futebol, porque no Rio de Janeiro, de forma mais clara, a Associação de Cronistas permite que esses tais influências torcedores participem, inclusive, da cobertura dos jogos e depois na coletiva de imprensa. Hoje você vai na coletiva de imprensa, na minha época, na sua época também, a gente só tem jornalistas. Hoje, a cada 10, 8 são influencers, tem um de rádio, um de televisão. Volto a dizer, nada contra esse influencer ter o seu canal, né? É a liberdade, é a democracia, legal, em qualquer segmento. Agora, dá uma de jornalista, ainda mais agir de forma maldosa, né? E pior são os dirigentes que vão, né, que aceitam essa pressão. É muito fácil, né? Vai demitir, lá os influencers tais têm muitos seguidores. E o Renato falou muito bem na coletiva de imprensa sobre essa pressão e que é muito difícil trabalhar hoje no futebol. Aliás, o Felipe Luiz, quem diria, né, Antônio Manuel Góes? Mesmo com o Flamengo aí num bom ano, disputando as 2 competições, a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, depois daquele empate com o Vasco, uma insanidade total. Hein, Antônio Manuel? Às vésperas de um ano como treinador da equipe principal do Flamengo, já com uma Copa do Brasil e uma Supercopa da CBF no currículo, líder do Brasileirão com melhor ataque, defesa menos vazada e disparado maior saldo de gols, pronto para o jogo de volta das quartas de final da Libertadores, com a vantagem do empate na casa do argentino Estudiantes de La Plata, Felipe Luiz, 40 anos recém-completados, padece com os mesmos furibundos ataques de influenciadores de redes sociais, que o chamam de estagiário, professor Pardal, embora responsável pelo pra lá de diferenciado estilo de jogo de alta pressão, que, via de regra, tem sufocado os oponentes em seus campos de defesa, forçando-os a construir verdadeiras muralhas em suas retaguardas, relegando um plano ocasional para atendidas ações de ataque. Felipe Luiz, em pouco tempo, já é citado como diferenciada referência de futebol ofensivo, embora ainda às voltas com uma etapa de renovados ajustes em suas linhas, consequência da recente saída e chegada de jogadores, a lhe possibilitar promissores avanços coletivos. Entretanto, apesar de blindado pelo Flamengo, sob restrito aval do diretor José Boto e do presidente Ibape, Felipe Luiz não escapa das ofensas virtuais de supostos especialistas. Na realidade, oportunistas beneficiários da marca Flamengo, incluídos nesse grupo deletério os chefões de criminosas torcidas organizadas, Antônio Júnior. Antônio Manuel Góes, é uma situação insana, a gente vem abordando isso com uma certa frequência aqui no canal. Muitos jornalistas passam por cima desta realidade como se fosse algo natural, algo que tudo bem, e tudo bem nada. Né? Sejam os influencers, que hoje têm um peso muito grande porque tem um alcance enorme, muitos deles com 500 mil, 800 mil, mais de 1 milhão, mas qualquer um que tenha ali um número de inscritos considerável, consegue, com o discurso que propagam em seus canais, discursos esses, na sua quase totalidade, todos insanos, fazer a cabeça do torcedor,
que a gente sabe muito bem, não é de hoje, aquele mais fanático sempre acha que o time tem que ganhar tudo, que é o melhor, que é o único, que é soberano, e não é por aí, gente. Queiram vocês não, torcedores que agem assim, ou os tais influencers, não é assim. Tá? Nunca foi assim, nunca será assim. Nenhum time é soberano, por melhor que seja. É claro que o time mais rico, com mais estrutura, vai ter mais condição de ganhar. Agora, esse discurso que tem que ganhar tudo, senão acabou a guerra, né? É obrigação, campeonato tal é obrigação, isso aí é uma coisa insana que a gente aborda aqui de tempos em tempos, mas nem deve também dar muita bola para esse pessoal, porque eles querem são os holofotes. Mas esta edição do nosso Bebê do Esporte teve o patrocínio da Agóis Esportes. Agóis Esportes, a sua loja de camisas de clubes e seleções de todo o planeta. Você vai no link na descrição deste vídeo e conhece o vasto material disponível na Agóis Esportes. Esta edição do Bebê do Esporte vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima!